No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A taxa de desemprego no Brasil atinge quase 12 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Revelam que os números da PNAD, a PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que o Brasil está numa situação grave. Hoje vamos falar sobre desemprego e vulnerabilidade, com Rogério Jerônimo Barbosa, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro. Ele também é pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo. O Tiago Galvão, que é coordenador do Programa Estratégico sobre Sustentabilidade e Desenvolvimento Inclusivo da Universidade de Brasília. Ele é membro também do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil pela Agenda 2030. Bom dia, Rogério. Bom dia, prazer nosso programa. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Estamos aí juntos aí para discutir, debater um pouco sobre temática tão importante aí para o nosso país. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Também queria falar que esse objetivo do 8 e o 10 que nós estamos tratando no nosso programa hoje, promove fundamentalmente o crescimento econômico sustentado, inclusivo, e procura pleno emprego e o trabalho decente para todos, além da redução das desigualdades dentro dos países que compõem o mundo todo. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é importante dizer, que fazem parte da Agenda 2030, né, da ONU, que busca um pacto global por um mundo mais justo e sustentável. Isso é importante ser registrado no início desse nosso programa do Brasil ODS, Joel. Frank, e o seu destaque da semana? Joel, você vai me desculpar, mas o destaque de hoje não podia ser outro, né? A matéria que saiu na revista, que está nas bancas, a revista Forbes, que fala sobre os 50 mais que merecem serem destacados na sociedade brasileira, e no caso aí, o Joel Scala está entre esses 50 mais. Meus parabéns, Joel. Você está como um dos representantes do terceiro setor, e eu acho que, não por estar na sua presença, nem por trabalhar e dividir esse espaço aqui com você, mas eu acho bastante merecido pelo trabalho que você desenvolveu nesses últimos anos em prol do terceiro setor, na construção do Observatório do Terceiro Setor, uma iniciativa única, primordial, para a valorização do terceiro setor, desmistificando, às vezes, certas visões distorcidas que existiam antes do terceiro setor, como um espaço para maracutaia, que tem ONG que só serve para invasão de estrangeiro, enfim, aquelas bobagens todas que a gente cansou de ouvir lá para trás, nessas desconfianças com relação ao terceiro setor, e o trabalho que o Observatório tem desenvolvido, destacando as boas práticas e as organizações sérias que compõem o terceiro setor, muito se deve a esse trabalho desenvolvido pelo Observatório do Terceiro Setor, que é a criação do Joel Scala. Então, Joel, meus parabéns por esse reconhecimento muito justo feito pela revista Forbes. Frank, obrigado. Você me surpreende, mas eu queria destacar que o Observatório do Terceiro Setor é um projeto coletivo, e eu divido com a equipe, sobretudo com você e com a equipe toda do Observatório, essa menção que foi feita. Eu queria destacar também um outro aspecto. Não foi só eu do terceiro setor destacado, foi a Sueli Carneiro, do Instituto da Mulher Negra, o Vigílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, o Raí, ex-jogador de futebol, com a Fundação Gol de Letra, e o Hélio Matar, do Instituto Etos. Eles, junto comigo, foram destacados nessa matéria da Forbes, que eu agradeço publicamente aqui a Forbes por essa menção. Fiquei surpreendido, repito, o nosso trabalho é um trabalho coletivo que a gente pretende continuar. Obrigado, Frank.
Mas você é o líder desse trabalho coletivo que está sendo desenvolvido por todos nós aqui no Observatório. Muito bem. Agora vamos fazer o programa. Os nossos dois convidados foram surpreendidos com essa conversa coloquial entre integrantes do Observatório. Rogério, como você vê esse cenário do desemprego no país? Bom, na verdade, o desemprego nesse momento e, na verdade, a falta de recuperação do mercado de trabalho é, sem dúvida, a principal razão para o empobrecimento da população, né? O grande tema do momento é, na realidade, a crise econômica que se expande, né, no momento em que a pandemia já está com outras caras, né? Então, o mercado de trabalho brasileiro, ele padece dos males anteriores, de alta informalidade, de uma crise não muito recuperada, aliás, nada recuperada, a gente teve uma estagnação até 2019, né? E, de repente, nós somos afetados pela pandemia face, né, junto com o mundo todo, mas vivemos ela de uma maneira muito peculiar, né? Nós vivemos de uma forma que os tipos de proteção que nós fornecemos, apesar de serem razoavelmente generosos na forma do auxílio emergencial, sempre foram, agora não vai cancelar, o trabalhador informal nunca pôde ficar só em casa, e nesse momento que seria de recuperação, ele encontra as portas do mercado de trabalho formal fechadas. Sem dúvida nenhuma, é o desemprego o maior responsável pelo aumento da pobreza e da fome no Brasil, e mesmo que nós continuássemos pagando auxílios generosos, eles não substituem a renda do trabalho. A queda dos valores pagos na renda do trabalho é a maior causa, né, do aumento da pobreza. Mesmo com um pequeno retorno do nível de emprego, nós não recuperamos os níveis de renda, porque os novos empregos são piores e são mais informais do que os anteriores. E pagam menos, né? Pagam menos, exatamente, pagam menos, e tem uma série de outras questões, né, que a proteção social não conseguiria sozinha resolver. A gente precisa, de fato, colocar as pessoas para trabalhar em bons empregos novamente. Tiago, não é só a pandemia que explica essa crise do desemprego no país. Correto. Acho que corroborando muito, né, pelo que foi colocado pelo colega, acho que tem, né, além desses pontos mais conjunturais, né, que eu acho que remontam um pouco ao contexto, né, que a gente vivenciou, né, e está vivenciando ainda, né, nesses últimos 2 anos, né, encontrou, na verdade, uma espécie de cenário, né, já meio que preparado, né, em termos aí de um modelo de desenvolvimento, né, e é isso um pouco do nosso relatório Luz, né, e eu estou aqui muito falando, representando aqui o nosso grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, né, a gente tem pensado muito isso, né, o quanto que há, na verdade, um contexto mais estrutural, né, que, obviamente, se conecta, né, a esse contexto conjuntural, né, pandêmico, né, e agora de tentativa de recuperação, que vai, na verdade, aprofundar muito, né, todos os problemas enfrentados, né, e aí particularmente, por exemplo, para a gente pensar não apenas no pleno emprego, né, na ampliação da produtividade, mas em postos de trabalho, em um trabalho decente, digno para a população brasileira, né. Então, esses aspectos estruturais, né, eles vêm justamente do nosso modelo, né, de desenvolvimento escolhido, né, mas que também faz muito eco nas reformas, né? As reformas, né, ultraliberais, né, asseveraram muito, né, a condição, por exemplo, de decência e dignidade do trabalho. Por exemplo, o relatório Luz, ele aponta, né, uma situação que é uma situação típica do Brasil de antes da pandemia, mas que com a pandemia, por exemplo, isso foi aprofundado e, de certa maneira, desvilado, né? O fato de que, né, o Brasil parece ainda ser um território escravocrata, né, ou seja, mais ou menos dados, né, que a gente conseguiu recolher, né, entre setembro de 2020, né, e 2021, né, você tem pelo menos aí 1.700 pessoas resgatadas da situação de trabalho análogo à escravidão, por exemplo, né, ou o fato de que um percentual bastante significativo de trabalhadoras domésticas obrigadas, por exemplo, a permanecer em casa durante a pandemia, né? Uma situação que é uma situação que ela tem total relação com a pandemia, né? Mas ela vem,
né, de uma perspectiva muito mais estrutural de Brasil, né, da forma como a gente desenhou as relações sociais de trabalho, por exemplo. Ô, Rogério, o desemprego provoca a informalidade. De cada 10 brasileiros, 4 estão na informalidade. É um número expressivo. É um número muito expressivo. A informalidade funciona como uma espécie de colchão de amortecimento contra o desemprego, né? As pessoas têm que se virar, por assim dizer. Então, ela não é uma opção, ela é, na verdade, o último recurso contra a falta de renda. Eu gostaria de destacar uma coisa importante, que nesse processo, as pessoas não têm as chances idênticas de, na verdade, se retirarem do mercado de trabalho, né? Ainda há uma desigualdade interna a grupos, e entre grupos que estratifica ainda mais e torna essa pandemia e as suas consequências, e a crise anterior e suas consequências, ainda mais graves, né? Acho que a primeira coisa é gênero. As mulheres, nesse momento da pandemia, elas se retiraram do mercado de trabalho numa intensidade muito maior do que os homens, a ponto de que o número de mulheres que trabalham tenha caído drasticamente, em larga medida pelo fato de que elas começaram a cuidar ainda mais de afazeres domésticos e de pessoas, crianças e idosos no domicílio. Esse é um tipo de desigualdade que, enfim, sempre esteve presente, foi agravado, né, e, obviamente, tem consequências, não apenas para a renda domiciliar, mas para os avanços mesmo em termos de igualdade de gênero que, eventualmente, vinham se produzindo, né? As mulheres vêm num processo crescente de entrada no mercado de trabalho e, de repente, saem com muito mais intensidade. A falta, obviamente, de estruturas de cuidado profissionais, de uma ação mais orientada e norteada, né, da parte de educação e cuidado de idosos, etc., faz com que as mulheres tenham ainda menos recursos para lidar com as desigualdades intradomiciliares. Isso tem consequências para toda a renda domiciliar. As mulheres estão voltando ao mercado de trabalho numa taxa mais lenta do que os homens nesse momento ainda, e, enfim, estão migrando para a informalidade numa taxa também maior. O recurso que elas encontram é esse. Enfim, eu acho que é muito importante mencionar o quanto a pandemia afetou as mulheres em especial. Ou seja, tem uma questão de gênero aí que é importante destacar. O aumento da desigualdade no país, Thiago, tem cor? Sim, sem dúvida, né? Por exemplo, quando você pensa, né, como colocou, né, o colega, né, a gente tem uma taxa dos desalentados, né, que ela justamente mostra muito, né, a qualidade, né, da utilização da força de trabalho no Brasil, ou seja, a subutilização, né, alcança taxas elevadíssimas, né, no Brasil. E nesse processo... Segundo dados do DIEESE, Thiago, são 25 milhões de pessoas sem emprego ou com um trabalho muito precário. Isso, exatamente. Então, assim, são dados que marcam muito, uma condição, né, que o país está vivendo nesse momento de pandemia, mas que já vinha, obviamente, enfrentando isso antes da pandemia, né, como é importante a gente ressaltar. Mas aí, nesse caso, muito interessante esse ponto, né, da feminilização, né, da questão da desigualdade, né, do trabalho, né, ou seja, as mulheres continuam ganhando aí pelo menos 20% a menos que os homens para realizar o mesmo trabalho, né, com o mesmo nível de escolaridade, com a mesma idade, né, tem um recorte de raça, né, que denota também, né, o quanto que a situação das pessoas de pretos e pardos, né, continua sendo bastante dramático no país, se intensificou muito, né, e por conta da reforma trabalhista, né, aplicada desde 2017, então há um outro elemento, né, que é importante a gente ressaltar, o quanto que o governo ele tem sido responsável, né, e ele precisa se sentir responsabilizado, né, ou seja, políticas públicas inadequadas têm colocado mulheres, né, mulheres negras em uma situação de vulnerabilidade, né, em relação ao mercado de trabalho, né? Então isso é muito importante. Essa reforma trabalhista, né, ela denota uma flexibilização excessiva, né, perda de direitos, né? Então tudo isso tem justamente
levado né, a um quadro, né, um pouco mais dramático, e isso acaba, de alguma maneira, se conectando a outros problemas sociais, né, porque afeta a renda, afeta a capacidade, por exemplo, de você prover para dentro da sua família o básico, o essencial, por exemplo, em termos de alimentação, por exemplo, né? Então a gente sabe que durante a pandemia, muitas famílias, por exemplo, dependiam, não tinham renda, dependiam, por exemplo, da alimentação escolar, provida pela escola, né? Então e aí quando a escola deixa de receber esse recurso, por exemplo, para a alimentação escolar, essas pessoas entram para o mapa, voltam ao mapa da fome, né? Que é um problema correlato, por exemplo, à situação, por exemplo, do desemprego, né? A situação do mercado de trabalho que a gente vive no Brasil. Então há uma conexão muito íntima, né? Então é muito interessante quando a gente discute os ODS, vocês me permitem, né, elaborar um pouquinho sobre isso, né? Há uma integração entre todos os ODS, né? Então, quando a gente fala do ODS da desigualdade ou do ODS do trabalho digno e decente, a gente também está falando, né, do ODS 5 de igualdade de gênero, do ODS 10 de redução das desigualdades, mas do ODS 1 de erradicação da pobreza, do ODS 2 de combate à fome, né? Então, há uma conexão entre eles muito íntima, principalmente num país complexo como o Brasil, né, que cada vez mais ele demanda, né, a nossa sociedade demanda políticas públicas mais integradas, né, melhor elaboradas, né, e aí eu volto a elaborar uma coisa mais importante ainda, né, o quanto que a gente precisa de dados, né, para a gente poder formular sobre esses problemas que a gente enfrenta no Brasil. Sem dados, sem informação de qualidade, a gente não consegue avançar. Não é possível construir políticas públicas que dê solução para o problema do desemprego no país e, sobretudo, da desigualdade. Agora, nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Apenas 6% dos trabalhadores domésticos do mundo têm proteção social. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou um relatório comprovando que apenas 6% dos trabalhadores domésticos no mundo todo têm acesso a algum tipo de proteção social. No Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos, a agência da ONU lamenta que esses profissionais continuem sendo desvalorizados, apesar da contribuição importante que fazem para a sociedade e fornecendo cuidados essenciais para famílias e lares. Segundo a OIT, 94% dos empregados domésticos não recebem seguro-saúde, licença médica, seguro-desemprego, licença maternidade remunerada ou benefícios para os seus dependentes. As mulheres representam mais de 76% desses profissionais, ou 57 milhões de pessoas. A agência nota que a maioria dos domésticos são contratados de maneira informal, o que contribui para o problema. O relatório da OIT mostra várias diferenças entre regiões. Na Europa e na Ásia Central, mais de 57% dos domésticos recebem, por lei, cobertura para todos os benefícios. Nas Américas, a situação muda, apenas 10% têm o direito. Nos países árabes, na Ásia, no Pacífico e na Ásia, praticamente nenhum trabalhador doméstico recebe proteção. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre desemprego e vulnerabilidade com Rogério Jerônimo Barbosa e Tiago Galvão. Muito bem, Franklin, agora vamos à nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Precisa ligar o microfone, Franklin. Perdão, agora está ligado. Joel, nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, a cada programa nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, né? Claro, que não é uma pesquisa, né? Mas, enfim, é uma enquete que serve para ver a temperatura ou o que as pessoas estão achando a respeito do tema que nós abordamos nos nossos programas aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, né, nós fizemos a seguinte questão. O Brasil tem boas políticas de geração de emprego? E olha só o resultado, Joel, 91% disse que não, quer dizer, não tem boas políticas de geração de emprego. Aí a situação, como foi apresentado no início deste programa aqui, uma situação dramática que vive o trabalhador brasileiro, né? E eu queria colocar uma questão, né? Durante esses 2 últimos anos, né, 2 anos e meio aí,
muito se foi dito que o problema do desemprego, o problema da empregabilidade estava vinculado diretamente à questão da pandemia. A pandemia que não permitiu que nós tivéssemos uma geração de emprego. E eu quero colocar uma questão, tanto para o Rogério como para o Tiago, que é a seguinte: até que ponto nós temos realmente essa influência negativa da pandemia e até que ponto a política econômica do governo não deu soluções para resolver esse problema, né? Até que ponto ela não criou condições, as condições necessárias para a geração de emprego. Eu inicio essa questão com o Rogério. Puxa, que questão difícil, na verdade. Estou chamando que você é um pesquisador, né? Então acho que você poderia contribuir, né? Porque eu sei que é complexo, mas a pandemia, porque é muito fácil falar que todos os males do Brasil e do mundo são relativos à pandemia. Claro. E a gente percebe que tem outros países que estão indo adiante, né? Com pandemia, fim de pandemia, enfim. E o Brasil ainda está patinando, né? Patina e não sai do lugar, né? Porque, Rogério, nós temos uma situação estrutural. A pandemia seria o conjuntural, quer dizer, o que aconteceu na pandemia agravou o que já tínhamos no país, não é isso? Não, certamente, mas há vários aspectos a serem levados em conta, então vou tentar destacar alguns. O primeiro deles, né, a gente já mencionado, é a questão da informalidade. Claramente, os trabalhadores informais foram desligados com mais facilidade dos seus postos de trabalho, ou, no caso de contas próprias, deixaram de realizar suas atividades por impossibilidade de contato físico direto. Rogério, claro. Pulou de 36 milhões para 41 milhões, e representam hoje 41% do total das pessoas ocupadas. Quase metade desse número de pessoas representam as pessoas ocupadas. Olha, nós estamos numa situação... É um retrocesso de quase 10 anos, né? É um retrocesso de quase... Então, quer dizer, em países onde a informalidade é menor, obviamente os trabalhadores tiveram acesso a outros tipos de proteção, tanto contra o desemprego, como também, em caso de desemprego, benefícios de outras naturezas, né? Mas esse é só um dos lados. Um segundo lado tem a ver com a possibilidade de realizar remotamente ou não as suas atividades durante o período da pandemia. Nós tivemos números relativamente altos de trabalho em casa, mas os trabalhadores que trabalhavam em seus domicílios, tradicionalmente, são trabalhadores pouco qualificados, costureiros, sapateiros, cabeleireiros, etc., artesãos de modo geral, e que quando chega a pandemia, né, aquilo que parecia ser uma proteção contra o contágio não era, porque essas pessoas atendem presencialmente seus clientes e elas foram impedidos de fazer esses seus negócios. E qual política podia ser feita? Bom, em primeiro lugar, essas pessoas não têm internet, não têm como, não têm treinamento em marketing digital, por exemplo, para colocar seus produtos no marketplace e saírem divulgando. Não é tão simples assim. Tem uma série de conhecimentos mesmo, tanto de informática propriamente, como de vendas e como de estrutura para logística, estrutura de produção, que fazem com que, na realidade, não seja fácil uma migração simples assim. Em países com mais qualidade de conexão e menos desigualdades digitais, né, tanto em termos de acesso à infraestrutura como de conhecimentos mesmo propriamente, você não teria um impacto tão grande assim. Então, o trabalho em casa, o home office, não é igual ao tradicional trabalho em casa que essas pessoas desenvolviam, não são as mesmas pessoas, tá? Então, países nos quais essa migração para o remoto ou para o online foi mais fácil, teve também menos impacto. Outra coisa, e eu acho que a última questão que eu destacaria, e retomando a questão de gênero, é o seguinte, a estrutura do trabalho doméstico, ela é muito, muito importante, em dois sentidos, tanto o trabalho remunerado doméstico, quanto o trabalho não pago, realizado pelas mulheres com os seus cônjuges e filhos, etc., no interior dos domicílios. O trabalho doméstico remunerado, né, em especial de faxina, etc., ele foi dizimado, e ele não conseguiu, de fato, se recuperar completamente até hoje. As pessoas pararam de pagar as pessoas que trabalhavam nos domicílios, ou os trabalhos foram interrompidos, sem qualquer tipo de lastro de direitos trabalhistas, e é exatamente como a reportagem que vocês mostraram apontou, né? É um problema crônico no mundo, né?
É um problema crônico no mundo, e aí remete ao que o Tiago, inclusive, comentou agora há pouco: as mulheres negras são definitivamente as mais afetadas. Isso significa uma parcela muito grande do trabalho feminino, em especial das mulheres negras. Foi muito dizimado. E aí isso se encontra com o fato de que elas não pararam de trabalhar no domicílio, passaram a simplesmente trabalhar de forma não remunerada nos seus próprios domicílios, de forma ainda mais intensa do que já faziam, né? O turno duplo se torna um turno triplo, ou assim por diante, e a impossibilidade de voltar ao mercado de trabalho fica maior. Como é que isso pode ser minimizado? De diversas formas. A gente poderia ter políticas de educação que, eventualmente, nesse momento agora em que há um retorno ao presencial, libere as mães, principalmente de filhos pequenos, creches no âmbito municipal, é um exemplo, né? Enfim, tem uma série de coisas que tem a ver com retirar da mulher o trabalho de cuidado, institucionalizando-o, né? Obviamente, a redução da desigualdade intradomiciliar é um objetivo, mas a gente tem que, na verdade, atuar, então, metendo a colher exatamente dentro desses domicílios para retirar essas desigualdades, esses acúmulos de funções. Bom, enfim, poderíamos falar de uma série de outros aspectos relacionados à qualificação também, etc. Mas eu acho que o mais importante aqui é que uma série de alívios, adicionar um quarto ponto e último, uma série de alívios que estão sendo dados agora não visam a criação de emprego. A PEC Kamikaze, que agora virou PEC dos auxílios, né, ela não atua nessa direção, né? O aumento do Auxílio Brasil é uma coisa positiva, obviamente, mas é insustentável no longo prazo e não visa o problema de garantir o problema da empregabilidade. Uma série de setores econômicos beneficiados, como, por exemplo, motoristas de caminhão, taxistas, representam uma parcela importante, porém minoritária, e se a gente fosse pensar em quem precisa mesmo de auxílio, não são esses segmentos nesse momento. Então, na minha opinião, é uma política completamente equivocada, que não vai gerar benefícios de longo prazo e retorno no mercado de trabalho. Tiago. Bom, em relação à enquete, né, e complementando muito o que o Rogério está colocando, eu acho que tem três elementos, três camadas, né, desse debate. Eu estou sempre puxando muito para o social, né, que eu acho que são populações que têm sido, na verdade, invisibilizadas em relação a políticas públicas, né? A primeira delas é a população com deficiência, né? Então, o PCD hoje, os cadastros, né, as fontes de dados não informam para a gente a situação dessas pessoas no mercado de trabalho. E como é que você vai pensar políticas públicas para pessoas com deficiência se você não tem dados, né, em relação a elas? Os dados são muito fragmentados e tal. Então, acho que são pessoas que também estão na informalidade, também estão, por exemplo, né, em trabalho intermitente, e a gente não sabe sobre isso, e a gente não consegue dar resposta, né, para essa questão. A segunda camada é em relação ao combate ao trabalho forçado e análogo ao escravo, como eu havia comentado. Então, esse é um problema sério, né? Eu acho que responde um pouco ao questionamento da enquete. Por quê? Cara, porque o Brasil ele retrocede no combate, né, ao trabalho forçado análogo à escravidão, né? A gente tinha um recurso e esse recurso não foi simplesmente executado, né? O programa de erradicação do trabalho infantil, né, do governo federal, basicamente ele reduz quase em 100%, né? 95% é o dado que a gente conseguiu levantar da execução das verbas desse programa, né, que é um programa importantíssimo, né, de erradicação do trabalho infantil, assim. Então, que seria essa terceira camada, né? Então, assim, quando o governo falha, né, em combater o trabalho infantil, o governo falha em combater o trabalho análogo ao escravo e não dá uma resposta a essa camada da população, né, que é a população com deficiência, né, então isso é uma amostra muito séria, né, muito representativa de que a gente está realmente no retrocesso em relação à pauta trabalhista, em relação à busca por esse objetivo, esse ODS 8, que é do trabalho decente, do trabalho digno, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, né, em relação ao panorama mundial, né, o Brasil ele ingressa numa lista,
né, dos 10 piores países, né, para se trabalhar no mundo, né? Ou seja, acordos coletivos, né, restrições a liberdades, né, direito à organização sindical, criminalização da greve, falta de proteção social, redução dos direitos, ou seja, há um retrocesso, um conjunto de retrocessos que somados colocam de fato o Brasil, né, entre os piores países do mundo em relação, né, a situação do trabalho. Né? Para completar a sua resposta, Tiago, de 1 a cada 4 trabalhadores do setor privado não tem carteira de trabalho assinada. De 3 a 4 trabalhadores domésticas não tem carteira de trabalho assinada e 3 a 4 trabalhadores que trabalham por conta própria, né, que são autônomos, não tem CNPJ. O Rogério falou do Auxílio Brasil, e eu gostaria de repercutir com vocês. O Brasil voltou no mapa da fome em 2018. Né? A falta de políticas de Estado, não de governo. E o Auxílio Brasil é uma política de governo para atender um imediatismo deste governo. Como implementar, como reunir pressão da sociedade civil através do relatório Luz, através de importantes documentos, né, provocados e feitos pela academia, para que comecemos a sensibilizar a sociedade civil a respeito da importância de um projeto de Estado para o país? Bom, eu acho difícil também pensar isso, né? Mas para pensar numa política de Estado, né, o que deve ser talvez estabelecido é o quão blindadas essas políticas estão às intempéries de governo, exatamente nessa direção. Eu acredito que, em alguma medida, o Auxílio Brasil, né, assim, essa modificação em cima do Bolsa Família, ele é uma política de Estado já, no sentido de que mesmo um governo de extrema-direita não pôde acabar com um programa social. Ele conseguiu alterar, mudar, enfim, se apropriar de uma forma, mas o que ele não conseguiu foi acabar com isso, sendo que, na verdade, o próprio governante, agora em exercício, era contra, né? Então, assim, isso mostra uma pequena, já, o caráter de se tornar uma política de governo, ainda que não da forma totalmente desejável. Blindar significa, na realidade, estabelecer critérios que não sejam agora, então, alvo de lutas políticas recorrentes e periódicas. A primeira coisa que se deve levar em conta é o quanto os próprios beneficiários eles são alvo de política, né? Todo ano, quando a lei orçamentária é votada, o orçamento do Bolsa Família ele era ajustado e continua assim também com o Auxílio Brasil. E o que acontece é que quanto dá para atender, quanto tem de orçamento, e não quem precisa. Então, veja, ao invés de a gente pensar em primeiro saber quem precisa e então adequar o orçamento do programa, quanto dá para atender e então a gente vê quantas pessoas vão ficar para dentro e para fora. E é isso que gera as filas todos os anos, é isso que gera pagamentos que não são devidos, não tem uma regra de atualização com base na inflação. Então, o que acontece com um programa desse tipo todo ano, a lei orçamentária vai para lá e para cá, em épocas eleitorais como agora, pode acontecer uma PEC mágica que potencializa o programa, mas isso é completamente fruto do ciclo político. Num ano pode ter atualização do valor, no outro não pode não ter, num ano pode ter atualização do critério, pode não ter. Então, assim, tudo isso mostra que, apesar de ser um programa já politicamente meio de Estado, o seu formato e funcionamento não é. Então, não há previsibilidade para as pessoas para saber quando é que elas, de fato, podem ser protegidas, né? Fica tudo nas costas de alguém que fica parecendo um benfeitor. Isso a gente não deseja. Nós gostaríamos que se talvez constitucionalizasse não os valores, mas os critérios. Tá? Isso é uma forma muito forte de proteção contra essas intempéries políticas. Na verdade, é uma política assistencialista, né, Rogério? Mas eu não vejo a palavra assistencialista como uma coisa ruim, desde que ela não seja clientelista, né? Assim, a assistência, ela é um dos componentes pilares dos estados de bem-estar social. Quando a gente fala assistencialista, fica parecendo que é uma coisa ruim e tal, mas, na verdade, é importante proteger essas, como política de Estado, mas de uma forma não ligada mais a esse personalismo do benfeitor, né, e tudo mais. Enquanto houver
houver fome, enquanto houver pobreza, enquanto houver vulnerabilidade, a assistência social vai ser um pilar fundamental dos estados de bem-estar social. Uma renda mínima de cidadania seria importante, não é? Para a população de baixa renda. Mas eu quero ouvir o Tiago agora. Claro. Olha, eu queria, acho que ressaltar um pouco, né, o fato de que é isso, eu acho que tem o pano de fundo disso tudo, né, perpassa a nossa incapacidade de organizar e sistematizar as nossas informações, né, torná-las públicas, acessíveis, e a partir dessas informações a gente conseguir construir respostas, né, adequadas para os referidos problemas, e aí particularmente em relação à atenção, né, ao cuidado, né, às pessoas que estão vivenciando, né, de fato, privações, né, seja de renda, né, seja de oportunidades, por exemplo, de ingresso no mercado de trabalho, né. Vou citar como exemplo, né, e é muito dentro daquilo que a gente está conversando aqui hoje, né? Como que uma política governamental, às vezes, ela é pensada de uma maneira muito equivocada, né? Por exemplo, né? O Brasil e Venezuela vivenciaram recentemente um problema, né? Uma questão migratória, né? Uma crise migratória, né? E o governo decidiu, né, costurar, né, uma espécie de operação acolhida, só que olhando apenas para um lado, né, o lado do refúgio, o lado, né, vamos dizer, da normalização, né, do registro dessas pessoas e tal, e simplesmente, né, deixou de fora dessa fórmula, né, dessa política pública, né, uma atenção em especial em relação, né, à questão trabalhista, né? Então, os migrantes, e particularmente as mulheres migrantes venezuelanas, né, acabaram se tornando, né, justamente uma questão, um problema, né? Acabaram sofrendo muito com uma política governamental, né, que simplesmente alijou eles e elas, né, de uma resposta adequada em relação à situação de trabalho, né? Então, os venezuelanos e as venezuelanas que ingressaram no Brasil, né, foram, né, internalizados, foram recebidos, né, se tentou trasladá-los, né, da fronteira para grandes cidades como São Paulo, por exemplo, mas sem uma atenção devida, cuidado devido, né, de capacitação, né, de formalização no emprego, né, de auxílio, né, não assistencialismo, né, mas de auxílio para que essas pessoas pudessem ser de fato integradas, né, à sociedade brasileira, né. Então, novamente, né, é muito interessante, né, fluxos internacionais, né, normalmente, né, migratórios, eles têm um impacto muito elevado dentro do mercado de trabalho, né. Então, a migração é uma das variáveis, né, muito importante para a gente pensar, por exemplo, a questão do trabalho. E para isso tudo a gente precisa de informação de qualidade, e essa informação de qualidade não chega, né? A gente está, por exemplo, no ano em que finalmente parece que o censo demográfico vai acontecer, e a gente entende o censo demográfico como essa ferramenta fundamental, né, para a política pública no Brasil. Então, eu destacaria muito isso, a relevância, né? Um censo que deveria ter acontecido em 2020, não acontece, talvez aconteça em 2023, e a gente vai poder, a partir daí, talvez dar realmente, né, fazer o enfrentamento devido, né, às questões trabalhistas que a gente está enfrentando nesse momento, né. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre desemprego e vulnerabilidade com os professores Rogério Barbosa e Tiago Galvão. Agora, Frank Valverde, quem estiver interessado e quiser ficar informado sobre projetos sociais, causas e principalmente direitos humanos, deve fazer o quê, Frank? Seguir o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e também acompanhar as informações do Brasil e no mundo que lá estão. Tá? Você pode fazer isso pelo Instagram, né, @Observatório 3 Setor, o 3 em numeral,
pelo Facebook, né, facebook.com/Observatório 3 Setor, nesse caso também o 3 em numeral, e seguir os nossos programas de rádio que estão disponíveis no canal do YouTube, e assim, lá nesse canal você vai encontrar quadros como Você Sabia, Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade, Joel. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Lá você vai encontrar todas essas informações. Muito bem, Franca. Segundo o relatório Luz, a reforma trabalhista de 2017, há 5 anos, provocou aumento do desemprego e da precarização das relações de trabalho. Rogério, se você concorda, a reforma trabalhista tem que ser revista depois de 5 anos? A reforma trabalhista, ela foi uma promessa que, na verdade, totalmente uma propaganda muito estranha, né? De gerar propaganda enganosa, na verdade, né? De gerar empregos e tudo mais. A parte que, na verdade, mais me preocupa, de fato, da reforma trabalhista é a mudança nos patamares de negociação entre empregados, ex-empregados em especial, e os empregadores. Eu acho que é ali que, na realidade, o problema maior reside, porque as barganhas, as negociações ficaram muito assimétricas, o trabalhador pode ter que arcar com parte da ação, isso intimida muita gente a entrar com a requisição dos seus próprios direitos, né? Então, isso facilitou uma série de barbaridades a acontecerem. Os efeitos, talvez, sobre o desemprego e tudo mais, isso eu não saberia medir. Tem um trabalho excelente do MAD, né, do Grupo de Macroeconomia das Desigualdades da USP, liderado pela Laura Carvalho, que mostra que os efeitos específicos sobre emprego não são muito verificáveis, ou talvez são até nulos, assim, não teria criado nem descriado. Então, assim, no mínimo, isso é um pouco de um objeto de, talvez, de mais investigação nesse momento, mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da parte de direitos, é uma grande perda, né? As formas alternativas também de emprego, né, por tempo parcial, etc., por hora, são extremamente precárias e, na realidade, desfacelam um pouco mais desse âmbito do mercado de trabalho formal que a gente estava falando. Definitivamente, ela não ajuda a criar mais direitos, pelo contrário, ela erode direitos. Muito bem, eu quero ouvir o Tiago a respeito depois de 5 anos. Já está na agenda política, né? Tem um candidato aí falando de rever a reforma trabalhista. A gente tem pontuado muito isso, né? O quanto que a conjuntura, né, da pandemia, ela se juntou, né, numa espécie de tempestade perfeita, muito negativa para o país, né? E aí a gente entende essa correlação dos fatores estruturais, né? Ou seja, o problema do desemprego e da renda, né, tem a ver com a concentração de renda, por exemplo, né? Então, o Brasil hoje é um dos países onde fica mais evidenciado essa concentração de renda. Os ricos se tornaram mais ricos nos últimos 5 anos. Então, a reforma trabalhista é um problema, mas tem outros problemas junto com a reforma trabalhista, é óbvio. Com essa concentração desmedida de renda é um problema. O avanço da pobreza extrema, né? Novamente, o avanço da fome no país, né? A continuidade do racismo, a exclusão escolar, aí evidenciada muito por conta da pandemia, né? Aspectos conjunturais, né? Que aí vão se juntando, a falta de financiamento, o uso indevido do orçamento público, né? Ou seja, a gente tem dinheiro, mas não consegue aplicar os recursos dentro de políticas, né, de suporte social mesmo dessas pessoas, em todo esse contexto que a gente já falou aqui hoje de manhã. Falta de informações, né? Tem um problema da subnotificação, né? Quando a gente vai querer medir algumas coisas, então, muito delas são subnotificadas, né? A própria negligência política, a baixa transparência, né? De determinados órgãos governamentais, né? De determinadas organizações, né? Do governo, tanto no âmbito federal como no âmbito subnacional, né? Governos estaduais e municípios, né? Eu acho que tudo isso vai, de alguma maneira, né, se juntando para poder mostrar para a gente a dificuldade que é a gente alcançar esse ODS 8, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que vai mostrando para a gente também que o Brasil ele tem
também abandonado muito, né, da sua tendência de seguir as normas internacionais, de seguir os organismos internacionais, né, aquilo que é indicado pela comunidade internacional como adequado, como correto, né, e de uma maneira vai se fechando um pouco, né, dentro da sua nós, né, vai se fechando um pouco dentro da sua realidade, né, e com isso fica muito mais difícil para a gente fazer avançar. Então, acho que o problema da reforma trabalhista, né, ele é sintoma, né, a ponta de um iceberg, né, que a gente às vezes não consegue enxergar nessa conjunção, né, de fatores aí. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Já estamos falando sobre desemprego e vulnerabilidade com os professores Rogério Barbosa e Tiago Galvão. Tudo com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Franklin, menos de 15 minutos de programa, nós estamos, como eu disse, né, no último bloco, você tem várias informações. Sim, então, é verdade. A bola está com você para... Vamos lá. Eu quero dar um destaque do nosso site, né? O Observatório 3setor.org.br, o 3 em numeral, que convido a todos e todas a visitarem lá. Lá vão encontrar uma série de informações, uma série de matérias, a maioria delas vinculadas a questões com a cidadania. E o destaque de hoje que eu quero dar, ele dialoga com o que o Rogério e o Tiago estão colocando aqui no nosso programa, no Brasil ODS, que é a seguinte matéria que foi escrita pela Juliana Lima, que está no nosso site, e diz o seguinte: Brasil é um dos 10 piores países do mundo para se trabalhar, diz pesquisa. O Tiago mesmo citou isso numa das falas dele anteriores, né? E essa matéria aí dá claramente que o Brasil essas informações estão num documento chamado Índice Global de Direitos, né? Que é uma pesquisa que foi feita pela Confederação Sindical Internacional, né? E lá mostra a situação que o Brasil está, temos o trabalho deteriorando a cada ano, muito em função da reforma trabalhista de 17. Então, nesse texto da Juliana Lima, esse texto complementa muito do que foi discutido e apresentado aqui pelo Rogério e pelo Tiago. E eu quero também dizer, Joel, que essa matéria, assim como outras que nós encontramos no site do Observatório do Terceiro Setor, contam com a ferramenta de audiodescrição, tá? Uma ferramenta que é muito importante para os deficientes visuais e mesmo para quem não é também, que quer ter essas informações que estão no nosso site e querem desenvolver alguma outra atividade na sua casa, enfim, enquanto estão fazendo, acionam essa ferramenta, ouvem a matéria e vão tocando, né, as atividades que eles querem fazer, né? Então, é importante destacar essa ferramenta que nós temos no nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor, que eu convido a todos e a todas a visitarem. Joel. Muito bem. O Tiago levantou um aspecto que eu gostaria de repercutir com você a respeito da reforma trabalhista, que também ela procurou enfraquecer o movimento sindical, Franklin. É verdade. O movimento sindical, do qual eu tenho atuado de uma certa forma na área dos jornalistas, né, sentiu tremendamente o golpe dado pela essa reforma trabalhista, que retira muito das verbas que recebiam para a construção desse movimento. Então, o movimento sindical é o que mais trabalha para a preservação dos direitos dos trabalhadores. Então, na verdade, aí foi um tiro no cerne daqueles que mais defendiam os direitos trabalhistas, né? É todo um projeto articulado para, digamos, retroceder o Brasil em pelo menos 50, 60 anos ou mais, né? Anterior, inclusive, uma série de benefícios que foram adquiridos com a CLT, né? Isso nos anos 40, e que, de uma certa forma, foi pelo ralo com essa reforma trabalhista. O Brasil, como eu digo, Joel, engatou a marcha ré, está voltando para o passado, e eu acho que a gente já está por volta dos anos 30, né? Enfim, o triste cenário no qual nos encontramos.
O Tiago também, buscando uma informação que o Tiago colocou, ele citou umas 2, 3 vezes o relatório Luz, que norteia as pautas do Brasil ODS. No último dia 30 do mês passado, soltou o relatório Luz, veio com um documento atualizado a respeito do cumprimento do nosso país em relação à Agenda 2030. No anterior, mais de 86% dos 17 ODS estavam comprometidos. Nesse novo documento, eu queria saber de você, Tiago, a situação piorou ou estagnou? Podemos sonhar com o cumprimento do... Olha, infelizmente, assim, né? Mas eu acho que tem dois lados da coisa, né? Infelizmente, sim, a gente teve um novo retrocesso. Então, nós temos mais metas em retrocesso, em ameaça, né? Então, existe uma metodologia de análise, né? E essa metodologia indica justamente isso, né? A grande maioria das metas, né, avaliadas pelo grupo, elas estão numa condição de em retrocesso, né, e em ameaça, né? Ou seja, nem estagnadas elas estão, né? Então, são pouquíssimas estagnadas e uma ou outra que estão em uma espécie de progresso suficiente, né? Então, de fato um cenário bastante desafiador, bastante triste, né? Acho que mais importante é a gente entender a própria série histórica do relatório Luz, né? Então, o relatório Luz, ele tem uma série histórica que vem medindo isso desde 2016 para 2017. E essa série histórica, ou seja, depois desses 5, 6 anos, a gente consegue enxergar de fato que o Brasil entrou numa posição de estar na vanguarda do retrocesso, né? Não apenas na América Latina, como no mundo, né? O Brasil deixou de ser um país que liderava, né, questões sociais e ambientais, né, no mundo todo, para se tornar parte do problema socioambiental no mundo, né? Então, o relatório está mostrando muito isso, né? E nessa condição, obviamente, que você vai parar e pensar o quanto que as nossas esperanças estariam abaladas se a gente não, né, pudesse ver também, dentro do próprio relatório Luz, né, um certo magnetismo entre todas, né, as organizações da sociedade civil hoje que estão trabalhando para melhorar a situação do Brasil, né? Então, existe o outro lado da moeda, né? Acho que o relatório Luz, ele também, de alguma maneira, e por isso ele chama relatório Luz, né? Porque ele tem esse chamamento, né, para as organizações sociais, né? E é muito interessante o projeto aqui do Observatório, né? Porque ele dá para a gente essa possibilidade de enxergar no terceiro setor, de enxergar nas organizações da sociedade civil, né? Talvez essa via de transformação, de mudança, né? Que a gente espera que se configure, obviamente, nas urnas, né? Mas que depende muito da sociedade, né? Uma sociedade que se organiza, né? Um outro aspecto positivo do relatório Luz é que ele foi elaborado por 50 organizações da sociedade civil, fundações, institutos. Ou seja, vivemos um momento de retrocesso, mas existe muita resistência aí. E o relatório Luz é resultado desta resistência. Frank Valverde, o seu destaque final. O destaque final, Joel, fazendo uma síntese do que foi apresentado aqui também pelo Rogério e pelo Tiago, é que as mulheres são as maiores vítimas do desemprego e na busca de um trabalho decente, né? Infelizmente, isso está vinculado à questão de gênero e também à questão racial, né? A mulher negra é também muito mais marginalizada que a mulher branca, Joel. Muito bem, Rogério, novamente eu te agradeço a entrevista, mas eu quero o seu destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado neste momento? Que vivemos um momento de retrocesso, com o comprometimento da relação entre capital e trabalho. Eu quero o seu destaque final. Eu gostei muito de uma coisa que você disse, Joel, que é sobre estrutura e conjuntura, né? De fato, os nossos problemas são estruturais e a conjuntura simplesmente agrava ou traz à tona alguns problemas latentes, mas é interessante que, eventualmente,
certas cicatrizes são criadas e se tornam novamente estruturais. E eu acho que é isso que a gente tem que dar atenção agora. Ao pensar em todas essas coisas, a gente está falando de pessoas que vão perder experiências de trabalho, se tornando menos empregáveis no futuro, crianças que crescendo sob condições de fome e miséria, geram também problemas sociais no futuro, seja de empregabilidade, performance escolar ou até outras coisas mais perniciosas, mais perniciosas do que isso. Então, veja, na verdade, o problema é realmente as consequências duradouras e as cicatrizes que nós eventualmente vamos deixar nessas populações, né? Enfrentar o problema agora é prevenir que novos problemas venham a reaparecer no futuro. E que não aumente as nossas desigualdades, né? No nosso país. Por favor. Tiago, o seu destaque final. Agradecendo a sua entrevista, prazer de conhecê-lo, você voltará outras vezes aqui. Espero, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando o nosso grupo de trabalho da sociedade civil pela Agenda 2030, né? Eu acho que é uma conversa muito pertinente e relevante, né, para a nossa sociedade hoje. Eu termino destacando a importância mesmo dessa energia, né, da sociedade civil organizada, que trabalha, né, em comunhão, né, com institutos de pesquisa, né, com universidades, né, com centros produtores de informação de qualidade. Ou seja, a importância da democracia brasileira, né, e como que a democracia brasileira ela permite, né, com que a gente consiga, dentro das suas instituições, né, dos seus quadros institucionais, debater e dialogar sobre os problemas do país, e tudo isso muito baseado na ciência, né, na importância da ciência, né, na utilização aí das bases de dados, né, e a partir daí a gente conseguir justamente enfrentar os nossos desafios, né. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Rogério Barbosa, professor de Estudos Sociais e Políticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole, da Universidade de São Paulo. Tiago Galvão, coordenador do Programa Estratégico sobre Sustentabilidade e Desenvolvimento Inclusivo da Universidade de Brasília. Ele também é membro do Grupo de Trabalho Sociedade Civil pela Agenda 2030. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.